algumas reflexões acerca da questão do trabalho. E hoje eu vou estar apresentando para vocês justamente essa questão, até de uma nova perspectiva, né? A natureza está trabalhando a todo momento. A natureza está fazendo com que as plantas cresçam, árvores cresçam, os animais sobrevivam através da alimentação dessas plantas e, consequentemente, até o nosso próprio corpo mesmo está trabalhando o tempo todo, né? O meu coração está trabalhando o tempo todo, os meus rins, pulmão, de tanto, se eles pararem de trabalhar, eu morro. Não só eu, como qualquer ser vivo, né? Se os órgãos dele pararem de trabalhar, ele morre. E a gente, como um ente também da natureza, nós somos da natureza, a gente também acaba trabalhando. Essa questão do trabalho, inclusive, é impossível viver sem trabalhar. Vamos lá, algumas reflexões. Digamos que você realiza o seu grande sonho, que é ganhar na Mega Sena. Muita gente sonha isso, né? Ganhei na Mega Sena, nunca mais vou ter que trabalhar. Na verdade, vai ter sim. Um dos trabalhos que você vai ter que fazer é justamente administrar seu dinheiro. Se você não souber administrar o seu dinheiro, mesmo que você ganhar uma porcentagem alta de dinheiro, você quebra. Inclusive é o que acontece com muitas pessoas. A gente vê reportagem de várias pessoas que ganharam na Mega Sena, depois de 5 anos, 10 anos, quebrou. Por quê? Não souberam administrar o dinheiro, não souberam trabalhar de forma inteligente. Então essa questão do trabalho é praticamente quase que impossível você viver sem trabalhar. Aí eu estou ampliando bastante o olhar sobre essa perspectiva do trabalho para vocês verem que isso é intrínseco à nossa existência, não tem como. Inclusive o trabalho dá até sentido à nossa própria vida, porque quando a gente vê propósito naquilo que a gente está fazendo, a gente meio que preenche uma parte nossa. E é importante justamente a gente ir analisando isso e ver o que é que a gente quer também com o trabalho que a gente faz, né? Qual que é os objetivos que a gente quer com aquilo? Quais são os nossos sonhos que a gente quer realizar? Qual que é o propósito daquilo, né? É importante a gente ir avaliando isso aí. A natureza, tudo está trabalhando o tempo todo. Então não é só o ser humano que trabalha, né? Como eu falei, às vezes a gente tem um olhar um pouco negativo sobre o trabalho, né? Nossa, eu tenho que trabalhar. Tudo está trabalhando, né? Inclusive, formigas estão trabalhando o tempo todo. Abelhas, inclusive abelhas têm um papel muito importante na natureza. Se por um acaso as abelhas deixarem de existir, afeta a questão da alimentação mundial, porque elas que estão responsáveis por estar pegando, fecundando as plantas, né? Então, se a abelha deixar de existir, a humanidade vai ser totalmente afetada, né? Na natureza, os animais estão trabalhando, cada um atrás do seu corpo, leão atrás da zebra, a zebra atrás de capim e assim vai. Consequentemente, trabalham. Esse aqui eu trouxe até uma imagem dos nossos antepassados. Inclusive, a gente só chegamos nesse mundo que estamos hoje justamente porque esses antepassados nossos conseguiram trabalhar de forma inteligente e conseguiram sair dessa parte simplesmente igual tem os outros animais, os outros animais eles trabalham para alimentar e reproduzir. Só isso que os outros animais fazem. Eles já são programados biologicamente para alimentar e reproduzir. Tudo que eles fazem praticamente gira em torno disso. Agora, o ser humano, ele vai outros níveis acima. A gente consegue criar significado para o nosso trabalho. A gente trabalha para se autorrealizar. Às vezes, muitas vezes aqui, eu acredito que já tenha acontecido. Às vezes você está trabalhando no serviço, aí está cansado e fala assim, não, eu quero férias. Aí você pega 30 dias de férias. Primeira semana, bacana. Segunda semana, começa assim. Lá para a terceira semana, você está entediado de ficar parado. A mente da gente, ela não suporta ficar parado. Então, ou seja, trabalhar é intrínseco à nossa existência, né? Aí os nossos antepassados andavam com as coisinhas para um lado para o outro, catando frutos e tal. Com o passar do tempo, eles passaram a se reunir em determinadas comunidades, geralmente próximo de lago, e construir algumas casas, de tanto que a casa ela remete um pouco a grutas, que eram as cavernas de antigamente, né? Toda casa, se a gente for olhar, ela é meio que um esconderijo que a gente construiu, reproduzindo um pouco do que a gente fazia antes, que era morar em cavernas, né? E com o passar do tempo, fomos desenvolvendo outras tecnologias. As sociedades foram desenvolvendo formas também de canalizar água para levar para locais onde não tinha rio. E assim a população foi evoluindo. E tem um detalhe: o ser humano é um único animal que é capaz de trabalhar
um colaborando com o outro em larga escala. Eu já li alguns livros que falam sobre isso. Alguns animais eles conseguem se reunir e trabalhar em equipe até 150 integrantes. A partir dessa quantidade não dá muito certo. Agora, o ser humano ele é capaz de trabalhar colaborativamente em questão de bilhões de pessoas. Hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Acaba que trabalham coletivamente, até para poder construir isso tudo que existe aqui, é trabalho coletivo. Até mesmo a questão do trabalho de desenvolver conhecimento é graças a trabalho coletivo. Digamos, um descobre uma coisa, o outro vem e estuda aquilo, e a partir daquilo ele chega a outras conclusões, e assim vai desenvolvendo, né? Então essa questão do trabalho coletivo, que trazendo para a nossa linguagem, que seria trabalho em equipe, isso também é o que nos torna humano. A gente tem essa capacidade de trabalhar em equipe justamente por causa disso. As revoluções ao longo da história, a gente teve a Revolução Industrial e também tivemos algumas revoluções mais próximas, que foi justamente a descoberta de como usar energia elétrica, que aí chega, digamos, no nosso ramo aqui. A partir da descoberta de como usar energia elétrica, foi proporcionado um avanço gigantesco na sociedade. Começou inicialmente com a descoberta de como usar energia elétrica para criar lâmpadas para iluminar. A gente às vezes na escola viu falar do Thomas Edison, né, que ele tentou por milhares de vezes lá construir uma lâmpada até conseguir. Geradores de energia elétrica, depois também bombas para poder pegar água de um ponto e levar para outro. Telefone, quem é mais das antigas, ou se não pelo menos assiste filme antigo, a gente vai ver esses modelos de telefone aqui, que são bem no início, né? Com o passar do tempo se revolucionou a medicina. Hoje praticamente tem vários setores que estão bem automatizados, por exemplo, a área de construção de automóveis. E também hoje a gente já está no nível de ter até inteligência artificial trabalhando a nosso favor, né? Olha a revolução que o trabalho vai passando, né? Aí, a partir disso aqui, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu vou trazer um pouco da minha história. Eu quero que cada um de vocês também vá analisando um pouco da história de vocês. Qual o percurso que vocês fizeram para poder chegar até hoje aqui. Então o foco que eu vou trazer aqui não é a minha história, é cada um de vocês começar a olhar o caminho que vocês trilharam. Desde quando nasceram, se a gente for olhar as primeiras brincadeiras que a gente teve foi justamente aprendendo a trabalhar. Eu principalmente, como eu nasci num local onde era roça, então as minhas primeiras brincadeiras era brincar de caminhãozinho. Caminhãozinho, qual que é essa profissão? Motorista. Mulheres, às vezes, aprendiam a brincar de boneca. O que é boneca? Dona de casa, cuidadora, mãe. Brincar de bola, o que é essa profissão? Jogador de futebol. Então, vou fazer com que vocês relembrem um pouco da trajetória de vocês. Meu nome é Giovanni. Eu nasci num povoado com o nome de Limeira, na cidade de São Sebastião do Maranhão. Esse aqui era eu quando era novinho. Inclusive eu estava nesse campo aqui, ó. Só que essa imagem desse campo é recente, né? Essa daqui é de 1987. Eu nasci no dia 22 de junho de 1987. Curiosamente, no mesmo dia que o meu pai estava fazendo aniversário. Essa foto é desse campo. Essa imagem aqui é de drone que eu peguei na internet esses dias. Inclusive, só é possível eu ter acesso a essa imagem de drone porque alguém trabalhou e construiu o drone. Senão, não seria possível. A minha casa, ela não fica lá perto daquele campo, tá vendo? O campo tá aqui. Aí eu subo aqui, continuo subindo, a minha casa mesmo é aqui, ó. Então não morava nem no centro do povoado, eu não morava, né? Minha casa tá logo aqui, isso aqui é um pasto e tal, tem bastante mata. Você é Pernambuco? Não, é Minas Gerais. Minas Gerais. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui tudo está relacionado com o trabalho. Se os seres humanos não tivessem conseguido construir GPS, satélite, não seria possível ter acesso a isso aqui. Então o trabalho vai mudando a vida da gente de toda forma. Vocês têm uma ideia aqui, o meu povoado onde eu nasci, Limeira, é isso aqui. Se vocês for olhar, até a referência que às vezes muita gente tem aqui é Capelinha, só para vocês verem. Isso aqui em Capelinha é cerca de 150 quilômetros. Olha onde que está Novo Cruzeiro aqui,
aquela região lá que vocês moram, tá vendo? É bem longe. Aí vem pensando em São João Evangelista, Goiânia, muitas pessoas já fizeram, ó. Então só para vocês terem uma ideia de onde foi. E consequentemente também, vocês também vão avaliando um pouco da história de vocês, qual o trajeto que vocês fizeram, para poder, digamos, estar aqui hoje, né? Quando eu completei meus 18, já tinha interesse de sair para arrumar trabalho de carteira assinada, porque lá na minha região não tinha essa possibilidade. Então, com 18 anos, em 2006, logo no início de 2006, eu fui para São Paulo, fui para a cidade de Sumaré, perto de Campinas, de Americana. Eu fui trabalhar lá na plantação de banana. Fiquei lá durante um ano, só que lá não me proporcionou a possibilidade de trabalhar de carteira assinada. Eu tinha um colega aqui de Pará de Minas, eu troquei uma ideia com ele e ele me convidou para vir para cá. Eu falei, isso foi no meio de ano de 2006. Eu falei que assim, eu vou tentar de novo lá, se eu não conseguir trabalhar de carteira assinada, eu vou para lá. Aí quando foi em 2007 eu vim para cá, porque lá eu não tinha conseguido trabalho de carteira assinada. Eu estou trazendo isso aqui e eu espero que vocês estejam conseguindo conectar, só para você ver a questão do trabalho aí, como que ele influencia a vida da gente. Se lá onde eu nasci tivesse condição de trabalho, talvez eu não teria saído de lá. Eu saí foi justamente porque não tinha condição de trabalhar de carteira assinada lá. Então o trabalho, ele influencia demais a vida da gente, o tempo todo. Inclusive a gente sair de casa, largar a família, eu larguei mãe, larguei irmãos e fui morar numa cidade distante, enfrentar o mundo, né? Não tinha outra opção. E eu acredito que vários de vocês também passaram por isso aí, né? Pelo menos muitos aí que eu contrato, saíram de casa, largaram as mães para poder ir trabalhar em outros locais. Isso aqui foi 2007, quando eu cheguei aqui, de tirar uma foto sem camisa, também igual muitos aí. Hoje, a condição física já não permite tanto. Olha o físico que era e olha o físico que é hoje. A idade chega para todos nós. Passar por essas mesmas dificuldades que vocês passam aí em alojamento. Por quê? Colega, eu lembro de um primeiro serviço que eu arrumei aqui, na verdade eu cheguei aqui, eu fui trabalhar lá em Nova Serrana. Não foi fábrica de sapato, não, foi em construção de fábrica. Porque era bico de servente de pedreiro. Só que eu fui trabalhar lá, só que lá eu tinha que sair 5h30 da manhã aqui, chegava lá 7, saí de lá 5, chegava aqui 7 horas da noite. Então eu falei assim, eu fico com boa parte do tempo na estrada, e eu não vou procurar serviço mais aqui em Pará de Minas, que me dá condição de trabalhar de carteira assinada e dentro da cidade sem ter esse deslocamento todo, né? Porque o deslocamento inclusive também era por minha conta, né? Eu não começava a receber 5h30 e até 7 horas da noite, não. Recebi às 7 horas, quando batia o ponto lá e tal. Aí eu arrumei esse serviço aqui de Pará de Minas. E eu cheguei aqui em 2007, quando foi no final de 2007, esse irmão daqui chegou. Depois, outros irmãos meus vieram para cá. Vieram mais 2 irmãos, com tudo a gente ficamos 4 irmãos aqui. E 2013 foi um ano de virada na minha vida, foi quando teve a ordenação do meu irmão mais velho, que nós somos 5 irmãos. Então o irmão mais velho do que eu, ele ordenou padre no dia 1º de maio de 2013, inclusive o dia do trabalhador. E a gente foi lá nesse acontecimento, foi um dia bem marcante para a minha família, tanto que foi o último dia que estava a família toda reunida, né? Isso aqui é a minha família reunida. Sou eu, mãe, meu irmão mais velho do que eu, que é o padre, o meu pai, meu irmão Antônio, Jean e Aguinaldo. São nossa família. Quando foi no mês de outubro, dia 3 de outubro, esse irmão daqui ele sofreu um acidente de moto e faleceu na hora. Então isso já mexeu demais com a minha vida, né? E, inclusive mexe com a situação de trabalho. Depois desse tempo, eu resolvi tirar um tempo para mim, que eu meio que tinha abalado bastante, e inclusive eu saí do serviço para poder meio que repensar algumas coisas, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida, o que é que eu quero? Quero continuar nesse ramo, não quero? E eu saí quando foi mais para frente, em 2000, e essa foto inclusive foi depois que meu irmão já tinha falecido. Foi o encontro que eu tive lá com a minha família, lá no Limeiro e tal. Depois disso, 2016, esse daqui adoeceu também, deu tumor no cérebro, e eu já estava sem trabalhar, eu fiquei mais 2 anos cuidando dele. Então a questão do trabalho aí, às vezes a gente abre mão do trabalho para poder cuidar de alguém próximo da gente. A vida, às vezes, nos proporciona isso, nos quase que faz ter essa postura, né? E o meu irmão faleceu em 2019, né? Então, dos que tinham vindo para cá, acaba que ficou eu e o meu irmão mais novo. Isso que eu estou fazendo da minha vida, tá bacana? Ou eu preciso buscar algo mais? Foi onde eu busquei
estudar bastante nessa época, eu li bastante livro. Nessa época, assim, em torno de 2 anos, eu li uns 120 livros, mais ou menos, e meio que buscando me encontrar, e foi onde eu me encontrei um pouco na psicologia. Eu fui para psicologia. Isso aqui, inclusive, é foto minha com meu irmão antes de adoecer. Isso aqui é quando ele adoeceu, isso aqui foi quando eu comecei na psicologia. E eu procurei ir para psicologia, ou seja, procurar um outro ramo de trabalho. O trabalho está presente na vida da gente o tempo todo, né? E essas fotos aqui, elas me trazem algumas reflexões, inclusive acerca do trabalho. Eu lembro quando eu estava com meu irmão, ele já estava bem fraquinho. Teve um dia que eu fui com ele na caixa ali para poder pegar o benefício dele, ele estava encostado, né? E o sonho dele é quando ele passasse no médico de novo, o médico falasse para ele assim: você está apto a poder voltar a trabalhar. Porque isso sinalizaria que o problema de saúde dele, o problema de doença no caso, tinha passado, que tinha melhorado, né? Mas nunca conseguiu isso. E no dia que a gente estava lá na caixa, eu andava sempre atrás dele assim, dando um pouco de autonomia, mas deixando ele andar com as próprias pernas, para poder também não tirar essa autonomia dele. E a gente saindo da caixa, ele tinha recebido, veio um molequinho perto dele, mais ou menos uns 14 anos, falou assim: você podia me dar uma ajuda, né? Que é melhor pedir do que roubar. Eu fiquei tão puto com isso aí, porque meu irmão estava bem decadente, eu já sabia que o problema dele era irreversível, e uma pessoa com uma saúde total vim com essa ideia de que é melhor pedir do que roubar. As únicas 2 opções que a pessoa via era essa. Eu já dei um grito e falei assim: não, cara, tem outra opção também, vai caçar serviço, ó, vai trabalhar, ó. Então tem pessoas que elas vivem tão afuniladas assim, que elas não veem mais possibilidade da vida, não. É roubar ou pedir, não, cara, tem a opção de trabalhar, sempre tem a opção de trabalhar, fazer diferença na vida dos outros, né? E não, a pessoa lá, com a saúde toda, não via essa possibilidade. E o meu irmão doido querendo que ficasse saudável para poder trabalhar. Eu acredito que o meu irmão, até, eu acho que deu 2 ou 5 reais para esse cara, que o meu irmão tinha um coração muito bom. Mas isso leva a algumas reflexões, né? Será que as possibilidades da minha vida eu tenho explorado elas todas? Ou eu fico afunilado somente vendo alguns pontos? É interessante a gente questionar isso aí. A psicologia, e quando foi no ano de 2022, inclusive, eu já estava aqui na Eletrocamp, eu formei no curso. E é bem interessante esse percurso, por causa que quando eu estava cursando psicologia, que surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui na Eletrocamp. Eu não conhecia nada da Eletrocamp. 2021, em janeiro, a Thaís, ela me convidou para vir fazer uma entrevista, eu vim, fiz a entrevista, a gente concordou e eu comecei a trabalhar aqui. Então eu achava que a Eletrocamp era CEMIG. Não tinha essa divisão assim, igual muitos que entram aqui. E com o tempo que eu fui aprendendo o que eu sei hoje dessa área. Então essa possibilidade de você se abrir para poder aprender. Eu entrei aqui igual praticamente muitos ajudantes entram, sem saber de nada dessa área. Com o tempo a gente vai aprendendo. Essa foto daqui, ela é do dia onde eu terminei esse ciclo. Foi no dia 11 de fevereiro de 2023, foi minha formatura, a festa de formatura. Inclusive, no mesmo dia praticamente que o meu irmão tinha falecido. Ele faleceu em 11 de fevereiro de 2019, eu formei 11 de fevereiro de 2023. É interessante como essas datas coincidem na minha vida, né? Eu nasci no mesmo dia que meu pai estava fazendo aniversário, e eu concluí um ciclo, que eu entrei nesse ciclo por causa do meu irmão, no mesmo dia que ele estava fazendo aniversário de morte. Eu ressignifiquei essa data. 11 de fevereiro era uma data triste para mim, eu tive a possibilidade de colocar algo alegre, uma conquista, que foi justamente me formar como psicólogo. E nesse meio tempo, assim, tem uma frase que sempre eu carreguei ela comigo, naquela época de estudos, assim, inspirações, assim, formas de seguir em frente. E essa frase, ela apareceu numa palestra, de tanto que eu decorei ela e eu carrego ela comigo, porque eu acho que a gente tem que ter algumas referências na vida, né? Vocês têm referência de quem você se inspirar? Pai, mãe, avô, irmão, amigo, alguém famoso? Eu procuro ter as referências comigo de pessoas próximas. E eu me inspiro muito em pai e minha mãe, as pessoas que me educaram, que me fizeram ser quem eu sou. É importante ter essas referências. Então eu vou até falar essa frase aqui para vocês, ó. Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser atraente, brilhante, talentoso e incrível?
Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em se encolher para que as pessoas ao seu redor não se sintam incapazes. Essa frase ela é potente, que ela traz muita reflexão. A gente é capaz de sempre algo mais. Só que às vezes a gente fica se vitimizando. A gente depara com um problema e se entrega para ele. E isso me faz ver o lado mais potente da vida, né? Não é bancar o pequeno que ajuda o mundo. A gente tem que sempre procurar sobressair diante dos problemas que a gente tem. Isso aqui, inclusive, dessas questões de inspiração. Eu tenho essa logomarca que eu criei aqui depois que eu terminei como psicólogo. Para quem não conhece, isso aqui é um símbolo da psicologia. Esse símbolo fazendo isso aqui. Só que eu acrescentei duas mãos se encontrando aqui. E também coloquei uma impressão digital dentro de um cérebro que simboliza essas duas mãos se encontrando. Esse encontro que eu tive com meu irmão quando ele estava doente. Então, ou seja, de acontecimento da sua vida, você consegue encontrar significado, tirar significado daquilo. E eu trago isso para a minha vida, eu carrego isso comigo, né? Isso aqui eu estava prestes a morrer. Aí eu tirei essa foto até mostrar a mãe que eu estava lá com ele lá. E a gente é preciso, às vezes, acolher a pessoa nos momentos mais difíceis da vida delas, né? Assim como a gente espera também que outras pessoas nos acolham nos momentos de dificuldade quando a gente tem. Inspiração para mim, igual eu estava falando, tem muita inspiração nos meus pais, Agostinho e Ana. E essa frase aqui é da semana do dia 1º de maio, foi semana atrasada, né? A minha mãe mandou essa frase para mim aqui, eu estava montando esse material, eu resolvi colocar ela aqui porque eu acho que toca em tudo praticamente assim que eu sou. Hoje também é o nosso dia, dia do trabalhador. Eu e meu esposo trabalhamos juntos para cuidar dos nossos filhos, dando bom exemplo e ensinando eles a honesto. Isso aqui no caso é a ser honesto em tudo que faz, mostrando para eles que a gente deve viver com o próprio suor do rosto. Isso é muito impactante para mim, porque os meus valores que eu carrego eu aprendi em casa com eles, viver com o próprio suor do rosto. Se eu fizesse alguma coisa errada assim, que não cheguei a fazer, mas se eu chegasse lá em casa com uma coisa que não era minha, eu tinha que explicar de toda forma como foi que eu consegui aquilo. Valores de casa. Outros valores que eu aprendi em casa: respeito com outras pessoas, respeito com os mais velhos. Eu acho que são coisas, inclusive, que a gente às vezes está numa sociedade onde está se perdendo isso aí, né? Ser honesto, honestidade, gente, é um dos grandes valores que a gente tem que seguir na vida da gente. Não tem nada melhor do que você ser honesto, você conseguir andar com a cabeça erguida. Os valores que eu tenho, eu aprendi com eles, e nem escolaridade eles têm. Então essa questão de, tipo assim, ah não, mas fulano de tal não tem estudo. Conhecimento e forma de viver não é com estudo acadêmico que você aprende, não. É com vários meios. Inclusive, se vocês for ver as palavras da minha mãe, que nem escrever corretamente o português não está. Mas eu não estou procurando ver se o português está certo. Estou procurando pegar a ideia do que está nisso aqui. E eu acredito que na vida de vocês também, vocês tiveram pessoas em quem se espelhar. Seja mãe, pai, avó, porque às vezes tem pessoas que são criadas com avós, pessoas com quem vocês possam se inspirar e ter bons exemplos. Porque é isso que na hora do aperto lá, que você vai reagir de acordo com os valores que você tem, digamos, inconscientemente introjetado em você lá. Na hora do aperto, inconscientemente você vai reagir de acordo com o que você tem de aprendizado. É muito importante a gente ter essas referências, né? Então, digamos aqui, quais que são os princípios que norteiam seus comportamentos? Quais os princípios que você aprendeu em casa, que aprendeu com a sua família? Eu vou estar fazendo uma coisa errada aqui que o coleguinha chamou, mas aí eu vou e lembro, não, como que a minha mãe, minha avó, meu pai iria me olhar se me visse fazendo isso aqui? É os princípios, os valores agindo em mim inconscientemente. Eu vou fazer uma sacanagem com alguém aqui, eu penso nisso. Quais que são os valores que meus pais me ensinaram? Quem são suas referências, né? Aprenda a valorizar o que você tem para depois valorizar o que conquistar. Às vezes a gente fica sempre no futuro. Ah, quando eu tiver isso, eu vou valorizar. Não, gente. Viva o agora, valorize o que você tem. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um avô, você tem irmão, valoriza eles. Não é depois que perder que você vai procurar valorizar, né? A gente tem que estar procurando sentido nessas coisas da vida da gente. As conquistas que você tiver, igual eu tive algumas conquistas aí, que no caso foi essa questão de formar como psicólogo. A gente tem que comemorar isso aí, a gente tem que aprender.
Igual na semana anterior, tiveram os meninos que formaram eletricista aqui. Eu lembro de algumas falas de algum desses comemorando. Tem que comemorar mesmo, gente. É um passo que você deu na sua carreira. É uma profissão que você tem agora. Uma profissão a mais. Então, quando você conquista alguma coisa, comemora. Tenha orgulho de si mesmo. Acho que tem uma coisa que mais mexe com a gente olhar para o passado, olhar para a história da gente e se orgulhar da própria história. Isso que dá um sentido para a vida da gente. Do que eu olhar para trás lá e falar assim, nossa, que cara insuportável que eu era, né? A gente tem que ter orgulho da própria história da gente. Se a gente não está, se a gente está olhando para trás e não está tendo orgulho, então é melhor você procurar realinhar as rotas, né? Quem que você precisa se tornar para poder você ter orgulho da sua história? A questão do trabalho está presente, inclusive, na nossa própria identidade. Eu trouxe esse exemplo aqui, uma carteira de identidade anônima, mas digamos aqui, quem que é o Giovanni? O Giovanni é um psicólogo. Muitas pessoas me conhecem como psicólogo. O Giovanni é o cara do RH. Olha a minha profissão, o meu trabalho presente na minha identidade. O Cristiano é encarregado. O Yuri agora é eletricista. O Bruno é eletricista. O Elton é eletricista. Olha a questão do trabalho presente na identidade de vocês. Então, ou seja, a profissão da gente está presente na identidade da gente. É algo bem profundo que se a gente for analisar. Então, o trabalho não é só o trabalho. O que a gente faz, ele está presente na vida da gente como todo. Se vocês vão lá fazer, seja lá um financiamento, eles vão perguntar qual que é a sua profissão. Profissão, qualquer documento que você vai fazer, assim, seja lá do que for, eles vão perguntar qual que é a sua profissão. Imagina, digamos, se a gente não tivesse uma profissão, qual que é a sua profissão? Iria colocar lá bandido? Não dá, né? Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente trabalha, né? Porque isso está presente na história da gente. Um dos livros de inspiração para isso aqui foi esse daqui, Trabalho, uma história de como utilizamos nosso tempo, da Idade da Pedra à Era dos Robôs. E eu gosto bastante dessa imagem aqui, que é um homem construindo a si mesmo. É uma metáfora da própria existência da gente, que a gente, a todo momento, a gente está se construindo. Não dessa forma assim de estar lapidando a gente, mas na forma do conhecimento que a gente está adquirindo, das competências, das habilidades que a gente está adquirindo. Isso aqui, inclusive, é a minha estante de livros, eu gosto bastante de ler. Não que ler também seja uma coisa totalmente interessante, não, gente. Ler é chato, é cansativo. Então, às vezes, o pessoal tem muito a ideia de ficar romantizando. Nossa, ler é bom demais. Não, cara, ler é uma chatice. Ler é você disponibilizar 3 horas do seu dia para você ficar enfurnado a cara no livro lá, com o celular apitando uma mensagem lá tentando te distrair. Você pensa assim, eu poderia estar fazendo outra coisa aqui, mas para a gente ter resultado é preciso sacrifício. A gente não tem resultado não se a gente não tiver sacrifício. Igual, por exemplo, aqui, digamos que tem um cara que é eletricista e quer virar encarregado. O quanto que ele está procurando entender da profissão de encarregado? Ele está procurando aprender a ler projetos? Ele está aprendendo a ler normas? Ou ele está simplesmente esperando que venha um download do céu assim e enche a cabeça dele de conhecimento? Conhecimento não é assim não, gente. Se o cara é ajudante e quer passar para eletricista, o que ele está procurando de trocar ideia com um cara que é eletricista lá para poder estar aprendendo com ele? Para quando vir fazer aquela prova que faz de processo seletivo aqui, ele vem nela. Ou está simplesmente de braço cruzado. Tem pessoas que chegam no cúmulo do absurdo e falam assim, a empresa não me deu curso. A empresa vai te dar curso não, cara. Você vai estar competindo com várias outras pessoas que também estão querendo o curso. Você se preparou para isso? Eu, para mim entrar na faculdade, eu me preparei durante 2 anos que eu estava acompanhando meu irmão, estudando bastante e consegui entrar na faculdade via bolsa. Porque eu fui bem na prova do Enem. Então, ou seja, eu me preparei, nada na minha vida caiu do céu. E assim também como na vida do vocês não caiu, mas eu estou dando um toque assim. Você é ajudante, você está querendo passar pelo exercício, o que você está fazendo? Você está buscando conhecimento? Nas horas que você tem, você está procurando estudar? Ou você já está saindo em direto para o bar? Não que seja ruim, eu também gosto de ir em bar. Mas a gente tem que, se eu tenho um objetivo, eu tenho que dedicar tempo para alcançar aquilo. Do contrário, não cai do céu. Realmente algo, você não vai desistir no primeiro problema que você encontrar. Você quer algo da sua vida? Se você quer, você vai dar um meio de encontrar. Essa questão de problemas na vida mesmo, isso é a coisa mais normal que tem, gente. Inclusive, todo trabalho, essa daqui é até mesmo para vocês ter como referência, todo trabalho é para resolver algum problema. Não existe trabalho se não existisse problema.
Vocês estão sentados aqui em cadeiras. A cadeira ela surgiu da necessidade de resolver um problema de ergonomia, de que já que vocês iam ficar aqui, digamos, 2 horas em pé aqui nessa sala, iria ser bem mais complicado do que vocês ficassem sentados. Então alguém, talvez inspirado até, seja lá o pessoal antes sentava em pé, sentava em tronco de árvore, vamos criar umas cadeiras? Criou cadeira para resolver o quê? Um problema de ergonomia. Tudo que tem nessa sala aqui foi para resolver problema. O ar-condicionado, resolver problema do calor. Essa questão da construção aqui, para a gente não estar no ar livre ali, no tempo, no sol, na chuva. Isso aqui, data show, computadores, tudo foi criado para resolver problemas. Telefone, qual que é o problema que o telefone resolve? Nos aproximar de pessoas que estão distantes, através de aplicativo como WhatsApp, através de ligação. Eu tenho a capacidade de ligar para minha mãe, que está lá distante, e conversar com ela. Coisas que há um tempo atrás, uns 50 anos atrás, por exemplo, não era possível. A questão do aplicativo celular é algo mais recente, é de 10 anos para cá que tem essa possibilidade. Hoje, a gente tem a capacidade de pegar um WhatsApp aí e fazer uma chamada de vídeo com qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo que tenha internet lá. Coisas que antes, quando a gente assistia isso, em filme, era ficção científica. Hoje, graças ao trabalho de pessoas, criaram essas possibilidades da gente estar interagindo com outras pessoas, né? O trabalho, então, ele modifica vida. Inclusive, se a gente for perguntar para vocês assim, qual é o nosso trabalho aqui na Eletrocampo? Às vezes, muita gente... Um nível do nosso trabalho justamente é esse, é construir rede elétrica. Só que se a gente for olhar mais profundo, o nosso trabalho não é construir rede elétrica. O nosso trabalho é levar mais conforto para as pessoas através da energia elétrica que elas vão ter em casa. A minha casa lá na roça, lá mesmo, eu fui ter energia lá em 1989. Eu tinha 11 anos. Antes disso, para mim ter acesso à água na cisterna, eu ia lá com um balde, jogava o balde lá dentro da água, ia tirando na mão. Aí subia um morrinho que tinha, que a cisterna era do baixo, para levar isso lá para casa. Com a energia elétrica, uma das primeiras metas que a gente teve foi comprar uma bomba para poder colocar lá na cisterna para ela pegar a água e jogar para a caixa. Então, ou seja, com a chegada da energia elétrica lá, o que proporcionou? Mais bem-estar para a gente. Menos esforço para ter uma condição mínima que é ter água em casa. Depois disso vieram televisão, muita gente também comprou máquina de fazer ração. Isso vai melhorando. Então, o nosso serviço é melhorar a vida da população. Essas cidades grandes, como nessa área aqui de energia elétrica, é levar conforto, é levar bem-estar, é levar soluções para a vida das pessoas. É importante a gente ter essa reflexão, porque senão a gente fica muito bitolado, né? Às vezes, se eu perguntar a um ajudante aqui, qual que é o seu serviço? Ah, o meu serviço é furar buraco e ficar poste. Não, você tem que ver mais amplo do que isso. O seu serviço é levar condições melhores para a população. É muito importante a gente ter esse olhar, até para poder começar a ver o propósito do serviço da gente. Porque o serviço da gente, se a gente não vê propósito nele, vai nele perde a graça. Se a gente não vê propósito no serviço que a gente faz, ele passa a ficar meio que inútil para a gente. Eu até costumo, às vezes, comentar com o pessoal, se eu colocar você para fazer uma coisa que você não está bem propósito aqui, não é o tanto que eu te pago que vai ter significado para você não. Se eu coloco você para todo dia furar um buraco lá, até no final do dia você tampar aí. No outro dia lá, você fura aquele buraco, joga terra nele. Você perde a motivação de fazer aquilo. Você não vê sentido aqui, você não vê propósito. Então é preciso a gente ter esse olhar mais amplo para ver propósito no que a gente faz. E é preciso a gente decidir. O nosso tempo está passando. Esse próximo mês agora eu faço 38 anos. O tempo está passando para mim. Eu já não sou aquele carinha lá, todo choradão, não. O tempo está passando para vocês também. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Quais são os objetivos que vocês têm? Quais são os seus propósitos? Vocês têm isso? Quando a gente não tem propósito, a gente deve, a Deus dará. A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessas assim de perder totalmente os objetivos da vida, porque os objetivos da vida, que é o que nos move. Inclusive, se a gente for olhar, a gente precisa ter sonho, mas a gente precisa também ter os objetivos para fazer com que a gente realize o sonho. Sonho só na ideia não significa nada. Sonho você tem que transformar ele no objetivo. Eu quero, digamos assim, por exemplo, quando eu vim aqui para Pará de Minas, o meu primeiro objetivo era tirar a habilitação. Meu primeiro objetivo era tirar a habilitação. Eu tirei a habilitação, depois era comprar a moto. E assim, a gente tem que ter algo pelo que lutar, para me direcionar o meu dinheiro para aquilo. Aí o seu objetivo lá então é construir uma casa?
Então você vai direcionar tanto da sua renda para aquilo, seja 30% por mês. Você tem que se organizar para aquilo. Você prioriza aquilo, digamos assim. Você recebeu o seu salário, antes de você sair para o bar lá para gastar, você fala assim, não, eu vou pegar R$500 desse salário aqui, que isso aqui é para minha construção da minha casa lá. Isso aqui é para mim comprar a minha moto lá. Isso aqui é para mim trocar de carro. A gente tem que ter esses objetivos, porque senão você vai para Deus dará e entra ano e saindo, você está sempre na mesma. Isso aqui enqueixado, quando eu fui lá, no início de 2022, 23 na verdade, né? A gente foi lá, primeira turma que veio de lá foi o Bruno, quem mais está aqui? O Franco está aqui? O Jânio, o Gabriel, o Jean. Aí nós fomos lá, foi eu, Thaís e o Luiz, né? Fomos lá conversar com o pessoal. Conversando com eles, vieram 11 pessoas e hoje, juntando tudo aqui com o Divinópolis, tem cerca de 70 pessoas de lá que estão aqui. Vieram trabalhar aqui, né? Ou seja, como que é interessante essa questão do trabalho, né? A gente foi lá, algumas pessoas vieram, deram certo aqui, abriu portas para outras pessoas de lá, viu? Eu costumo falar isso aqui com quem vem trabalhar aqui, ó. Quando você vem trabalhar aqui, você tem uma certa responsabilidade em questão até de que a gente vai continuar procurando dar oportunidade para a pessoa do seu local. Então não é só você. Se vê uma turma de determinado local para aqui, igual já veio, a gente já foi em outros lugares. Só que aí as pessoas não deram certo, não tiveram compromisso. Consequentemente, a gente não voltou naqueles lugares para buscar mais gente, não. A gente foi tentar outros lugares. Então, digamos assim, cada um de vocês que está aqui, vocês é responsável para a gente dar continuidade ou não de dar oportunidade para pessoas daquele local. Isso é muito, digamos assim, interessante para a gente avaliar, que às vezes a gente pensa assim, não é só o meu umbigo. Não, cara, você está sendo responsável até pelos seus colegas, pelos seus companheiros. Conhecimento é uma coisa, quanto mais você ensina, mais você aprende. Conhecimento não fica restrito não, gente. Aí o cara, não vou ensinar para o outro porque ele vai tomar meu lugar. Não, cara, quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então ensinar é a melhor forma de você aprender. Toda a área que eu entro, toda a área que eu trabalhei, eu procurei ser um dos melhores. Não sendo arrogante. Eu não tenho essa questão de querer ser arrogante, mas é questão de ter mesmo um propósito. Eu nunca que eu vou trabalhar num lugar e querer ser um dos piores, não, cara. Eu acho que a gente tem que ter sangue no olho, ter fogo. Falar assim, não, cara, eu vou entrar aqui, eu vou ser um dos melhores. Eu vou querer crescer, eu vou querer progredir. Ah, tanto fez, tanto faz. Não, cara, a vida, eu acho que a gente tem que levar a vida um pouco mais sério. Porque a vida, a gente até onde sabe, tem uma só. E se a gente não leva a vida da gente a sério para poder correr atrás dos objetivos da gente, eu acho que a gente está sendo covarde e injusto com nós mesmos. Quando você se leva a sério, você está tentando ser um dos melhores naquilo que você faz? Tudo são resultados, pessoal. A minha condição física é resultado do que eu como, das atividades físicas que eu faço ou não. O que eu tenho no bolso também, seja de questão financeira, é resultado do conhecimento aplicado que eu tenho, das habilidades, de competência, tudo é resultado na vida da gente. Então a gente tem que às vezes tirar um olhar um pouco dessa questão de pensamento mágico, de achar que vai cair algo milagroso na vida da gente, vai resolver a vida da gente. Não resolve. Igual eu estava comentando, se uma pessoa que não está preparado psicologicamente, de conhecimento, para ter uma quantidade de dinheiro grande, se ela ganhar aquela quantidade de dinheiro, ela não consegue manter aquilo. Se o cara que não tem conhecimento de gerir, ele ganha um dinheiro na Mega Sena, a chance dele quebrar durante o tempo é enorme, porque ele não sabe lidar com dinheiro. Quem não sabe lidar com pouco dinheiro, com muito dinheiro também não vai saber. Então, se você não sabe administrar os seus próprios recursos, não é o dinheiro que vai fazer a diferença na sua vida, é o conhecimento. Então, essa questão de resultado na vida é muito interessante, porque, digamos assim, tudo que eu tenho é resultado de conhecimento, resultado de habilidade, resultado de competência, resultado do que eu faço e do que eu não faço. Essa frase eu gosto muito, igual eu comentei, não tenha sonho só, tenha objetivo. O sonho você tem que transformar ele em objetivo. Eu trouxe essa imagem aqui, inclusive, isso aqui remete ao quê? Quem conhece uma imagem parecida com isso aqui? Dinheiro fácil, que é passado como se fosse dinheiro fácil. Tio Patinhos também. E o Tigrinho, né, gente? Quem aqui tem a esperança de ganhar no Tigrinho? Energia elétrica. Todos nós. Seja lá na cidade do Cismó, seja aqui. O serviço que você está prestando para o outro, você estaria satisfeito se você estivesse prestando esse serviço para você mesmo? É interessante, eu faço muito essa reflexão.
O meu serviço que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, se eu estivesse recebendo, ele estaria bacana? Tem determinado momento que eu faço, não, isso aqui não foi bacana. Às vezes eu dou umas torradas em algumas pessoas, porque eles me tornam o saco, eu faço, nossa, eu tenho que mudar essa postura aqui, porque isso aqui, se o cara estivesse falando comigo, eu não iria gostar. Então a gente tem que rever um pouco o que a gente está fazendo, né? Qual é o significado que o trabalho tem na sua vida, que tem para você, né? O trabalho tem algum significado para a sua vida? Eu, durante muito tempo, não tinha significado nenhum trabalho. Trabalho, para mim, era fonte de ganhar dinheiro. Com o tempo, com o conhecimento, eu fui começando a refletir, fui vendo significado naquilo. Que o trabalho por si só, às vezes ele perde a graça, mas se você vê um propósito naquilo, se você vê você fazendo a diferença na vida dos outros, por exemplo, assim como vocês, tem vários profissionais de outras áreas que só estão naquela área, não é por questão de dinheiro, é porque eles veem significado naquilo. Por exemplo, um bombeiro que entra num prédio pegando fogo para salvar a vida dos outros, arriscando a própria vida. Você acha que ele está naquilo ali por dinheiro? Não, é porque ele vê um significado, ele vê a questão de querer ajudar os outros. Uma pessoa que segue pro lado assim, religioso, digamos assim, um cara que, igual esses dias para trás, ele teve o novo Papa, um cara que segue para essa carreira, ele está naquilo ali por dinheiro? Não, porque ele vê um significado a mais naquilo ali. Ele vê um significado assim de mudar vidas. E isso não é só nessas funções que eu falei, é em toda função, na função de vocês também. Vocês têm capacidade de estar mudando a vida dos outros, ajudando a vida dos outros, prestando um bom serviço, né? Isso dá uma satisfação pra gente. Eu não sei se vocês já se sentiram, porque eu sinto isso com bastante frequência. Quando a gente faz algo para os outros, bem feito, a gente fica se realizado com o que fez. Quando a gente faz um serviço ruim para os outros também, eu pelo menos não fico com vergonha. Então não é ficar sempre na mesma, não. Eu consegui adquirir um conhecimento, eu consegui adquirir novas capacidades, eu tenho que almejar algo mais. Vai indo aquilo que eu tenho, já não é satisfatório para mim, então eu tenho que sempre estar buscando algo mais. A vida da gente é isso. A gente nasce sem saber andar, depois aprende a andar, depois aprende a correr, depois aprende na escola. A vida da gente é uma evolução. A gente sempre está evoluindo. Agora, se você quer ir contra a própria natureza da realidade, quer evoluir, quer ficar estagnado, cara, a vida não vai te favorecer, né? Inclusive, até nos próprios relacionamentos da gente mesmo, se não procurar evoluir, quando você começa a namorar, você é aquela pessoa bacana lá e tal. Aí depois você vai relaxando, aí já não passa a ser aquela pessoa bacana. Tinha comentado, na medida que deixamos a nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos permissão para que os outros façam o mesmo. A gente está influenciando todos a todo momento. Se você está numa equipe que às vezes você acha que aquela equipe é ruim, aí você fala a equipe como se você não fizesse parte dela, a equipe do fulano de tal é ruim demais trabalhar nela. Qual o grau de responsabilidade você tem naquilo? A equipe não existe sem você. A equipe é você também. Quando a gente fala a Eletrocamp somos todos nós. Então, se eu estou numa equipe que aquela equipe não está bacana, eu tenho um certo grau de responsabilidade naquilo. Costuma que eu vou e mudo de equipe também, chego na outra equipe, essa equipe também não é boa. Eu vou para outra, essa equipe não é boa também. Sabe que o problema está sendo você, não? É interessante a gente avaliar. Tem gente que não dá certo na equipe nenhuma e vai culpando todo mundo. Mas talvez o próprio culpado seja ele mesmo. Você está sendo referência na vida das pessoas para ajudar as pessoas a se alavancar ou para poder ajudar as pessoas a decair? É importante a gente pensar nisso. Eu trouxe isso aqui justamente porque eu vejo que faz sentido para mim. Faz sentido para outras pessoas também que eu já conversei. Eu espero que vocês consigam pegar pelo menos um pouquinho de algo que eu tentei passar para vocês. Então, muito obrigado. Um ótimo dia.